Por falar em camarote, camarote lembra shows. E shows lembra o nome do Gustavo Lima. E tem um Gustavo Lima, quando eu fui ler a matéria lá do 7segundos.com.br, eu tava o tempo todo achando que era o Gustavo Lima cantor. Mas a gente tem um Gustavo Lima aqui em Alagoas, que foi candidato à eleição em 2022. A foto dele foi retirada aí, inclusive, do registro da urna eleitoral. E tá até um pouquinho embaçada, mas esse aí é o empresário Gustavo Lima, foi candidato a deputado federal em 2022, teve 38 mil votos, Saulo Oliveira. Ficou à frente, inclusive, da Tereza Nelma. Foi 12 mil votos, Luciano, à frente da Tereza? 13 mil votos à frente da Tereza Nelma. E ele pode pintar no chapão da morte do MDB. Foi convidado, porque o MDB quer aumentar a sua capilaridade na Câmara Federal. Primeiro, queria te ouvir sobre o Gustavo Lima, se você já conhecia o empresário. Ele é daqui de Maceió. Daqui de Maceió. O Luciano conhece mais que eu, confesso que é a primeira vez que eu vejo falar no Gustavo Lima aqui de Maceió, que poderá ser candidato novamente em 2026. Saulo Oliveira, são daqueles nomes que surpreendem, né, quando aparece a votação na urna, e como é que ele pode compor uma possível chapa do MDB, a importância desse nome no MDB? Beleza, achei ele parecido bastante com o Gustavo Lima cantor também. Não é só o nome que é igual, não, os dois são muito parecidos também. Mas enfim, ele pode ser um candidato forte, um candidato viável em várias chapas, em vários cenários. Ele é o típico candidato que os grupos políticos precisam para ter uma chapa dos sonhos, digamos assim. Numa composição, por exemplo, onde você tenha um puxador de voto, onde você tem um candidato ali que seja o favorito, né, que vai os 60, 70 mil votos, vai chegar eventualmente a 100 mil votos, e aí você tem figuras que superam a barreira dos 30 mil votos. Esse tipo de candidato, esse tipo de nome, né, que eventualmente passa de uma margem de votos bastante significativa, é o candidato que muita chapa quer. Principalmente chapas que tenham, além dessas chapas que tem um grande puxador ali, né, que tem um grande candidato prioritário, o contrário também acontece. As chapas, com vários candidatos de mandato, ou com vários potenciais candidatos. O que o MDB quer? Justamente por esse segundo motivo. O MDB vai lançar ali 4 nomes, 5 nomes que sejam fortes eleitoralmente, que tenham densidade eleitoral, que já tenham sido testados na urna e tudo mais, e precisa que para se fazer, né, 3 deputados ou mais, existam também esses outros candidatos com esse percentual de voto que o Gustavo Lima teve na última eleição. Sendo assim, ele passa a entrar no radar político de grupos políticos completamente distintos, né, de grupos políticos com interesses bastante opostos no Estado, seja aquele que quer eleger prioritariamente um e quem sabe fazer o segundo, que poderia ser ele, e é isso que o atrai, né, em alguma proposta, ou seja, aqueles grupos que pretendem fazer 3 ou mais deputados e podem vender ele, né, vender para ele a ideia de que ele seria o terceiro, o quarto colocado, que em uma outra... E vão chegar para ele com planilha, viu, Abdias? Isso que é importante. A votação na última eleição, aqui no nosso grupo você entraria, a gente vai repetir a mesma votação. Então, é esse tipo de argumento que muitas vezes quebra o sujeito, né? Ele fica tentado realmente a migrar para aquele bloco. Vamos aguardar, porque se mostrou um candidato viável e, naturalmente, aí bastante disputado pelos partidos. Sombra de dúvida, Saulo. Lembrando, doutor Álvaro, que no MDB já tem a própria Tereza Nelma, que deve disputar, é cotada para disputar pelo MDB, e tem o Olavo Neto, ex-prefeito de Murici também, que a família Calheiros quer ter esse representante na Câmara Federal, sem contar o Isnaldo Bulhões e o Rafael Brito, que já são deputados. Então, se subir a conta aí para 4 federais, em tese, os 2 iriam para a reeleição. Se conseguirem se reeleger, já entram para essa conta, junto com a Tereza Nelva e o Olavo Neto. Então ficaria uma chapa atrativa, mas ao mesmo tempo também difícil, que é por isso que é chamada chapa da morte, para o Gustavo Lima.
vai ter que se desdobrar então, se quiser, e correr muito, né? Correr trecho para conseguir também, caso entre no MDB. Mas é um nome que os partidos vão sondar bastante com muitas planilhas, como colocou o Saulo Oliveira. Não é isso, doutor Álvaro? É verdade, Abdias. Eu fico até com saltos, parece muito mesmo. Falta só a barba, os músculos, né? Os músculos, o topete, o jeito de andar, de falar e de vestir, né? Falta aí só alguns atributos. Mas quero ver se o Gustavo Lima aí, ele vai querer sair nessa chapa da morte, como você disse, Abdias. Ele já foi testado, né? Ficou à frente de alguns candidatos, né? Mas não foi o suficiente porque nós tivemos, assim, um grandes fenômenos de voto, né, na última eleição, né, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. A gente vê se ele vai querer ser esse puxador de votos, né? Ele tem que saber, será que ele continuou fazendo um trabalho para que nessa próxima eleição ele fosse candidato e tivesse o número de votos, o número de eleitores dele aumentado a seu favor? A gente precisa primeiro saber disso, né, dele, do Gustavo Lima. Ou será que ele testou, não gostou e estagnou, não procurou mais saber de política? Porque aí também talvez ele não tenha nem o número de votos que teve na eleição passada, quando ele tentou, né, na eleição que ele tentou que ele tentou se fazer deputado federal. Tem essas situações. E daí tem que ver se ele vai querer, mais uma vez, se ele já estava afastado da política, se ele não fez algum trabalho para continuar crescendo no meio do seu eleitorado, ele talvez não queira ser candidato, né, e sofrer algum tipo de desgaste ou, né, o desgaste de todo tipo, porque você sabe que a eleição desgasta, ele desgasta quando você ganha, ele desgasta quando você perde e desgasta às vezes quando você só lança o seu nome para ser candidato, né, que já vem aqueles burburinhos, aquelas, né, família, vem todo mundo em cima. Então tem que ver primeiro isso, se ele está disposto, se ele fez trabalho ou se ele vai acrescentar alguma coisa ou não, de acordo com como ele se manteve, né, esse tempo todo aí fora da política. Vamos aproveitar então aqui que ainda tem 3 minutos para dar também uma fala para o Luciano Amorim sobre esse tema. O Luciano também quer comentar um pouquinho. Bom, Luciano, Gustavo Lima, rapaz, a matéria até deixa a gente em dúvida quando vai começar a ler, porque tem a foto da urna eleitoral na matéria, mas já foi o objetivo mesmo chamar a atenção. O Gustavo Lima de Alagoas tem chance eleitoral de ser deputado federal? Será que ele tenta novamente, Luciano? Se aceitar a proposta do MDB, fica bem competitiva essa chapa, né, Abdias? Ele está sendo sondado, não só pelo MDB, mas por vários partidos. Claro, um candidato com 37.100 votos e que a gente não tinha ouvido falar, né? Pois é. Nós conversamos sobre isso aqui. Não tinha sido falado durante a eleição. De repente, pinta nas urnas com 13 mil votos a mais do que uma deputada federal de mandato, que era a Tereza Nelma. Foi, inclusive, o primeiro colocado do PSD, o Gustavo Lima. Só que não conseguiu eleger nenhum federal. Se conseguisse, era ele, o deputado federal eleito. Acho que até ele imaginava que a performance da Tereza Nelma fosse um pouco melhor, né, para que eles conseguissem formar aí uma chapa de federal. Agora, olhar com lupa, Abdias, essa chapa do MDB que está se formando, né? É importante aqui, por exemplo, a gente colocar o exemplo de 2022, da chapa bem-sucedida do PP, do Arthur Lira. Conseguiu eleger quase a metade da bancada alagoana. Foram 4 dos 9 deputados eleitos por Alagoas, foram do PP. Só que o que é que acontecia ali? Você tinha um fenômeno Arthur Lira. Arthur Lira foi o deputado federal mais votado da história de Alagoas. 200 mil votos. Quase 220 mil votos. 219 mil e uma fração, quase 220 mil votos. Então isso foi muito importante para essa bancada de 4 federais. Eu não vejo nesses nomes do MDB até agora nenhum puxador de voto. Ninguém que passe, inclusive, dos 100 mil votos. Talvez o Isnaldo, se fizer uma campanha grande, bastante ampla ali no sertão alagoano, consiga bater esse número. Mesmo assim, ainda é a metade do que o Arthur Lira teve em 2022. Então, essa missão de eleger 4 federais para o MDB, que é uma missão que o partido realmente tem, viu, Abdias? Conversa sobre isso nos bastidores. Vai ter que trabalhar muito e, principalmente, vai ter que fazer um puxador de voto no MDB para as eleições. Quem é esse puxador de voto? Será o Rafael Brito? Será o Isnaldo Bulhões? Vamos ver, né? Daqui para 2026 como é que vai ser. É isso aí. Então, só um minutinho para você, Ângelo Farias, para a gente fechar com chave de ouro. Com chave de ouro, né? Foi fogo. Chave de ouro, quem fecha é o Gustavo Lima. Os shows dele.
Ângelo Farias. E aí, Gustavo Lima? Você já tinha escutado falar no Gustavo Lima? Porque para mim foi uma surpresa saber que teve um candidato a deputado federal com o nome de Gustavo Lima com 38 mil votos, Ângelo. Rapaz, até eu caí nessa casca de banana aí dessa matéria, não? Gustavo Lima, candidato a federal, MDB, aí fui ler a matéria. Quando fui ler, era pegadinha do malandro, né? Como dizia o Sérgio Malandro, né? É o, é o Gustavo Lima de Alagoas. 38 mil votos, né? E ninguém sabe quem é o candidato. Aí fica difícil. Os 38 mil conhecem e a maioria da população talvez desconheça o candidato. Tá bom trabalhar um pouco do marketing aí, o Gustavo Lima alagoano, para poder as pessoas saberem quem é o candidato realmente, né? Mas é interessante, né? Você vê a similaridade dos nomes, né? As coincidências de nomes de políticos que acabam chamando a atenção, né? A matéria aguça você a ler para saber o que o Gustavo Lima vai ser candidato a deputado federal pelo MDB em Alagoas. Mas, de certa forma, o MDB para 2026 vai ter novos nomes e vai ter gente que vai estar querendo voltar, né? A reacender o seu mandato. Não? A gente vê aí o Rafael Brito pelo próprio MDB, né? A gente vê o próprio Renatinho tentando sair do MDB para ir para outro partido para ser deputado federal. Ou seja, se foi disputadíssima a eleição passada para a Câmara Federal, não espere que essa próxima não seja. Vai ter novos nomes, os nomes que aí estão, muitos buscarão a reeleição, o próprio Isnaldinho dentro do MDB, que já é um nome muito forte, né? A gente vê também o próprio Rafael Brito e outros que vão querer reacender essa chama. Agora, de certa forma, precisa de muito voto para poder vencer esse chapão da morte. E aí, eu não recomendo chapão da morte para ninguém, viu, Abdias? Eu acho que o chapão da morte ele é interessante para aquele político que tem muita base, que tem muito voto já consolidado, e ele vai para um somatório ali para subir, né, o degrau. Aquele que tem um aspecto menor, politicamente falando, ou quantidade de votos, é preferível arriscar num partido diferente, porque o MDB sempre alguém fica de fora. A gente viu na última eleição, Severino Pessoa, deputado de mandato, não conseguiu tirar mais votos que esse Gustavo aí. Gustavo Lima tirou 38 mil, foi? 7.100 votos, mais ou menos, 37 mil. O Severino Pessoa parece que tirou 36 mil, então veja só como é o chapão da morte. Ei, rapaz, vamos ver, né? Quem sabe o Luciano tava dando aqui uma pista, quem sabe ele não faça um jingle para 2026 com a voz do Gustavo Lima, né? Vota em mim, bebê, alagoanos, vota em mim. Ainda tem mais uma coisa, viu? Se o Gustavo Lima for candidato a presidente, o original, puxa os Gustavo Lima do Brasil todinho também, verdade, né? é verdade. Pode ser que ele ganhe uns votinhos em cima disso. De repente pode ter essas... pode ser, o brasileiro gosta dessas brincadeiras, né? Desses trocadilhos.